Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Você Escreve a Sua Biografia. Vai ser uma série de lives que eu vou fazer toda terça e quinta para você que tem uma história de vida e você quer deixar o seu legado, para você que quer contar, de repente, a sua história de superação e inspirar outras pessoas. Enfim, tem 1000 motivos para que você transforme a sua vida num livro. E eu quero ajudar você nessa sua jornada, se esse é o seu desejo. Eu quero ajudar você a transformar a sua história num livro que você possa compartilhar com sua família, com os seus descendentes, com os seus amigos, enfim, ter a sua história registrada, transformada num livro, para que essa história não se perca com o tempo e que você possa inspirar tantas pessoas com a sua história. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jo Duarte, eu sou escritora, sou jornalista, eu sou mineiroca. O que quer dizer mineiroca? Eu sou mineira, nasci em Muriaé, no interior de Minas, mas fui para o Rio estudar com 18 anos e acabei ficando a minha vida toda lá. Então, eu digo que eu sou mineiroca, né? Então, muito bem-vindo a quem já está aqui. Eu espero que vocês curtam e quem for entrando também pode comentar, pode me fazer perguntas. Ao final eu vou abrir um espaço para quem quiser me perguntar, tirar dúvidas, tá bom? Então, no nosso encontro de hoje, que está inaugurando essa série de terça e quinta, como eu já disse, nosso tema de hoje é o seguinte: é um tema que sempre que eu escuto alguém falar assim, nossa, minha vida dá um livro, sempre as pessoas comentam comigo assim, Jo, a minha vida dá um livro, eu tenho muita vontade de escrever a minha história, mas eu não sei por onde começar. Então, vai ser sobre isso que nós vamos falar hoje, como que você vai começar a escrever a sua história. Você vai sair desse encontro aqui hoje sabendo qual é o primeiríssimo passo que você tem que dar para começar do jeito certo, tá? Então, pessoal, vamos lá. Essa questão de por onde começar a escrever a história da sua vida. Em primeiro lugar, eu gosto de falar para as pessoas o seguinte, muita gente fala assim, eu não sei se a minha vida vale um livro. Então, rapidinho, eu só quero passar por esse ponto porque eu acho isso muito importante. Não importa quem você seja, não importa se você é uma dona de casa, não importa se você é um professor ou professora, não importa se você seja um empreendedor, um empresário, uma empresária, que você seja um profissional liberal, seja qual for a sua vida, seja qual for a sua história, ela sim merece virar um livro. E por que eu acho isso? Por que eu acho que toda vida dá um livro? Porque eu acredito que todo mundo tem uma história para contar. E eu acredito que a sua história pode ajudar outras pessoas que às vezes passam pelas mesmas situações que você já passou ou passa e que você pode inspirar essas pessoas. E se você não passou por nenhuma situação que você acha que possa inspirar outras pessoas, ainda assim a sua vida é digna de registro. Ainda assim a sua vida vale a pena se transformar numa história. E que você pode transformar num livro que não precisa estar em todas as livrarias do Brasil. Um livro que você pode compartilhar com a sua família, com seus descendentes, com seus amigos,
Então, eu acredito que se você tá aqui nessa live comigo é porque você já sabe que a sua vida é importante, que você já sabe que é importante registrar e transformar a sua vida num livro. Então, o tema de hoje não é para trabalho escolar, não é para quem tá fazendo um trabalho de escola ou de faculdade sobre biografia. O tema de hoje é para quem quer deixar o seu legado num livro. Olha, gente, eu não sou a dona da verdade, né? Claro, eu sou escritora, eu escrevo biografias desde 2009. Então, assim, eu digo que tem o jeito certo e o jeito errado. Calma, vamos lá que eu vou explicar tudo direitinho. Olha só, tem gente que começa... Eu vou falar primeiro do jeito errado, tá? Eu vou falar do jeito que eu acho que você não deve começar a escrever a história da sua vida dessa forma. E é o seguinte, você não deve, na minha opinião, tá, gente? Se você quiser fazer de outra forma, você faça, mas na minha opinião, você não deve jamais começar a escrever a sua biografia da seguinte forma. Você vai pegar o seu computador, ou se você não quiser escrever no computador, digamos que você vai pegar o seu caderno, uma caneta, um lápis, e você vai simplesmente começar a digitar, vai simplesmente começar a escrever, digamos assim, ao Deus dará. Por que eu acho que esse não é o melhor jeito de começar a escrever a sua biografia? Pelo seguinte, digamos que você esteja super entusiasmado, super animado para escrever sua história, para contar a sua história, e aí você vai, abre aquele arquivo, abre a primeira página do livro, do seu caderninho, do seu bloco de anotações e começa a escrever. E aí você vai empolgado, você escreve uma página, você escreve outra, você escreve até uma terceira se você estiver muito entusiasmado. Mas aí, gente, vai acontecer uma coisa que eu acho que vai, porque já aconteceu comigo, quando eu não tinha um método ainda, que é o seguinte, você pode começar a se perder nessa história, né? Você pode começar lá empolgado, contando, aconteceu isso, aconteceu aquilo e mais aquilo outro. Só que de repente, quando você vai ler aquilo, está uma miscelânea, está um texto confuso, está um texto caótico, até porque o nosso pensamento ele não costuma ser um pensamento estruturado, né? O nosso pensamento, se você for parar para analisar a sua mente não fica lá bonitinha, catalogando as informações, ela vai naquele turbilhão. E se você não seguir um método na hora da escrita, o que vai acontecer? Você vai escrever também feito a sua mente. Você vai escrever feito um turbilhão. E aí vai acontecer isso em algum momento. Eu tenho certeza que em algum momento você vai parar de escrever, porque você vai começar a perceber que você está puxando um tema, você está começando ali, daqui a pouco você vai para lá, daqui a pouco você volta no passado. E aí você escreveu 5, 6 páginas, e aí? Tá aquele texto todo confuso. Então, gente, eu repito, não sou a dona da verdade, mas esse não é o melhor jeito para você começar a escrever a sua biografia. Ah, Jô, então tudo bem. Jô, se esse não é o melhor jeito, né? Se abrir o arquivo, abrir a página em branco e começar a escrever não é o melhor jeito de começar a escrever, não é o primeiro passo, qual que é então? E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Gente, o que eu recomendo, com toda a minha sinceridade, com todo o meu coração, é que você faça uma coisa simples, mas é muito simples e que vai fazer uma diferença enorme na hora da sua escrita, que é a sua linha do tempo. O que é a sua linha do tempo? Veja bem,
O seu primeiro passo não é começar a escrever, não. O seu primeiro passo é se preparar para escrever. Porque se você se preparar para escrever, eu te garanto que na hora de escrever, tudo vai ficar 1000 vezes mais fácil para você. Então, vamos lá. Se você tá aqui animado, acena aqui para mim com joia, se você tá gostando. Agora você vai pegar o seu caderninho ou você vai pegar o seu celular e vai anotar essa dica que eu vou dar para você. Que é começar pela sua linha do tempo. Pela linha do tempo da sua vida. E é muito simples. O que você vai fazer? Você vai colocar no seu arquivo, você vai colocar no seu caderno, você vai colocar no seu computador, você vai separar as principais fases da sua vida. E eu aposto que você tá pensando assim, então a primeira fase da minha vida a minha história começa no meu nascimento. Eu quero que vocês me respondam aqui. Quem de vocês acha que a história da sua vida começa com o seu nascimento? Escreve aqui pra mim. Eu acho, porque eu quero saber quem é que acha que a história da sua vida começa com o seu nascimento. Escreve aí pra mim, enquanto eu tomo um golinho de água aqui. Bom, quem cala consente, então eu tô aqui imaginando que vocês que estão aqui me acompanhando já sabem que a nossa vida não começa com o nosso nascimento. Principalmente quando você for escrever sua história, quando você for escrever a sua biografia, você tem que levar em conta que a sua história começa, sabe com quem? Com quem veio antes de você. Sim, com os seus antepassados. Quem são os seus antepassados? Os mais imediatos, seus pais, depois os seus avós, a sua família estendida, seus tios, às vezes seus irmãos mais velhos. Se você não tem os pais, então essa história começa com quem te criou, né? Com os seus tutores, porque pai e mãe é quem cria, né? Então, pessoal, na sua linha do tempo, a sua linha do tempo da sua vida, ela vai começar não com você, não com o seu nascimento, mas sim com os seus antepassados, tá? Eu vou passar rapidamente para vocês como que é essa linha do tempo e depois eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá bom? Então vamos lá. A sua linha do tempo, o que você pode colocar assim? Você coloca o título lá, linha do tempo. E aí você vai dividir, você vai escrever lá na sua linha do tempo, você vai colocar antepassados, pais, avós. Se você tiver a sorte de ter conhecido ou de conhecer os seus bisavós, que maravilha, né? Coloque lá os seus bisavós. E aí tá. Eu só quero que nesse momento, que você faça isso. Só coloque lá pais, os nomes dos seus pais. Se você souber, coloque a data de nascimento deles ou o ano de nascimento deles, dos seus pais, dos seus avós, de quem te criou. E de quem também, gente, tem importância na sua vida. O que eu chamo de uma pessoa importante na sua vida? Pessoas que ao longo da sua jornada influenciaram você de alguma forma, ensinaram algo para você, transmitiram algo para você, tá? Então, na sua linha do tempo, ela vai começar com os seus antepassados. Depois, aí sim, vem o seu nascimento. Coloque lá a sua data de nascimento, o seu local de nascimento. Pronto. Depois vem as fases da nossa vida, que se a gente for falar de um modo bem geral, bem genérico,
as fases da nossa vida, elas são muito parecidas entre si, né? Todo mundo foi criança, né? Todo mundo foi criança, todo mundo foi pra escola, todo mundo teve amigo, todo mundo foi adolescente, começou a namorar. Então, você vai colocar lá. Vamos partir de algo bem simples mesmo. Coloca lá seu nascimento, sua data, seu local de nascimento. E aí coloca infância. Depois da infância, ainda na infância, mas eu quero que você separe por tópicos, tá? Confia em mim, isso vai fazer muita diferença, vai facilitar muito a sua jornada de escrita. Então, na sua infância, você vai colocar lá, infância, aí você vai colocar escola, período escolar, né? Depois da infância, escola, adolescência, depois da adolescência, juventude. Na juventude, você vai colocar o primeiro emprego, a faculdade, depois você vai colocar vida adulta, e aí a vida adulta, quem vai definir as fases da vida, gente, é você, porque cada história é única. Cada história tem a sua peculiaridade. Então, essa linha do tempo que eu tô passando para vocês, ela é a linha do tempo genérica, né? Infância, adolescência, juventude, vida adulta, depois, dependendo da sua idade, dependendo da sua história, o primeiro amor, namoro, casamento, nascimento dos filhos, e aí vem a sua vida profissional. Depois da vida profissional, você vai seguindo de acordo com a sua fase, de acordo onde você está na vida. Né? Em que momento da sua vida você vai contar a sua história. E por que eu digo isso? Aqui eu quero fazer um parêntese, gente. Um parêntese no tema de hoje. Só para colocar para vocês uma informação que eu acho muitíssimo importante, que é... Gente, não achem que para escrever uma biografia, que para escrever a sua biografia, né, você precisa estar na terceira idade, ou na melhor idade, ou que você já tenha que ter passado dos seus 70, 80 anos. Não importa a sua idade, escreva a sua história na idade que você estiver. Por quê? Você não sabe se você vai chegar lá. Você não sabe se você vai chegar aos 80. Não é verdade? Quem é aqui? Quem de nós, me conta, quem de nós pode afirmar categoricamente que vai viver até os 80 para aí sim começar a escrever a sua história, começar a escrever a sua biografia? Eu acredito que ninguém, né? Ninguém aqui em sã consciência pode afirmar isso. Então, você vai colocar as fases da sua vida até onde você está, até onde você estiver, no momento que você está na sua vida, neste momento. Se você tem 20 anos, escreva até os seus 20. Se você tem 30, aos 30, aos 70, aos 40, aos 90, né? Dito isso, como diz o Érico Rocha, que é uma pessoa que eu admiro muito, dito tudo isso, vamos voltar para o nosso tema. Então, gente, recapitulando, a linha do tempo da vida é o passo principal, é o primeiríssimo passo para você se preparar para a escrita, né? Então, repetindo, não comece a escrever ao Deus dará. Não comece a escrever colocando lá capítulo 1 e comece a digitar, comece a escrever. Não faça isso, você vai se perder. Confia em mim, confia no processo. E aí, o que eu quero falar para vocês agora? Que nesta linha do tempo, você também não vai começar a escrever 1, 2, 10 páginas para cada fase da sua linha do tempo. Neste momento, que é o passo 1 da sua jornada de escrita, eu só recomendo que você escreva
Olha, eu recomendo que você escreva no máximo, mas assim, no máximo 15, 20 linhas de cada fase. Por quê? Porque a linha do tempo, ela é como se fosse o mapa da jornada. Ela é a sua bússola. Ela não é o seu livro. Você não vai começar a escrever o livro agora, você vai se preparar para a escrita, tá? Então, o que é que você vai fazer? Como a sua história não começa com você, começa com seus antepassados. Você vai colocar lá, você vai abrir e vai colocar o título: Antepassados, seus pais. O nome dos seus pais, e aqui você vai escrever 15, 20 linhas no máximo. Com que informações? De onde os seus pais são, o que eles fizeram. Pode escrever de cada um. Escreva pai, mãe, ou tutor ou tutora, quem te criou. Mas é uma coisa resumida, tá? Você vai simplesmente colocar, vamos supor, no meu caso, eu sou filha de professora, e meu pai era representante comercial. Na minha linha do tempo, se eu estivesse escrevendo minha biografia, eu colocaria apenas antepassados. Mãe, Alacir Marques, nasceu em Muriaé, interior de Minas Gerais, foi professora a vida toda, deu aula de inglês, deu aula de português e tinha essa e essa e essa característica, e neste momento, ponto, acabou. 10, 15, 20 linhas no máximo. Você vai fazer isso com seu pai, você vai fazer isso com sua mãe, com quem te criou, e aí você vai passar para os seus avós. Aí serão 4, né? Você vai pegar lá, colocar o nome da sua avó materna. Nome, onde nasceu e o que ela foi na vida. Algo assim, bem resumido. Foi dona de casa, a minha avó. Minha avó foi dona de casa, teve 2 filhos, 2 filhas, gostava de jogar baralho, tinha uma tartaruga. Nesse momento você vai colocar só assim o que vier na sua cabeça, que fica bem marcante dos seus antepassados, sabe? O que ela gostava de fazer, seu avô, aí vem os paternos, o avô e a avó paternas, mesma coisa, 15, 20 linhas no máximo. Aí depois vem você, a sua história agora, vamos dizer o marco 0, né? Porque vamos chamar que os antepassados são o marco -1 da linha do tempo, né? Vamos colocar assim, a linha do tempo, -1, 0, no 0 é o seu nascimento. E aí aqui você vai colocar onde você nasceu, sua data de nascimento, o local, a cidade, uma coisa bem resumida. A infância, também 15, 20 linhas no máximo da infância, 10, 15, 20 linhas no máximo de cada fase. Eu falei aqui das fases genéricas, né? Em ordem cronológica. O que é ordem cronológica? É a ordem seguindo o tempo, né? Infância, adolescência, juventude, vida adulta. Só que das fases dessa linha do tempo, você vai abrir, digamos, subitens embaixo de cada fase. Então, na infância, você vai colocar a sua escola, né? Pensa no que é mais marcante na sua infância. O que foi mais marcante na sua infância? E você vai escrever um parágrafo só do que foi mais marcante. Ou então você pode colocar em itens também. Aqui não é hora de escrever ainda. Coloca lá itens, coisas importantes, e vai seguindo a ordem cronológica até onde você estiver, até o momento que você estiver na sua vida, até o momento que você está escrevendo e contando a sua história. Feito isso, e olha, eu já vou dizer para você, não é uma tarefa que você vai fazer em um dia, tá? Não é uma tarefa, mas também não é uma tarefa que você vai levar um mês para fazer. Essa linha do tempo, que pensa assim comigo, essa linha do tempo que vai ser o seu mapa da jornada, eu acho que você pode separar, para eu ser bem prática, te dar uma dica bem didática mesmo. Coloque assim, uma semana
ou uns 4, 5 dias para você fazer a sua linha do tempo. E aí, como cada história é única, como cada vida é única, na sua linha do tempo você vai, além dessas fases que eu tô falando aqui para vocês, dessa divisão que a gente faz mais genérica, que é por idades, por tempos, por momentos da vida, aí você vai colocar também as fases peculiares à sua vida, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer o seguinte, digamos que nos seus 11 anos de idade, digamos que na sua pré-adolescência, de 12 para 13 anos, aconteceu algo muito marcante na sua vida. O que você vai fazer? Você vai lá na fase de infância, ou na fase da pré-adolescência, e vai escrever um parágrafo, 10 dias, olha só. Um parágrafo, 10 linhas, sobre esse momento marcante. Simplesmente o que foi. Não vai entrar em detalhe, não vai contar o que aconteceu, você vai simplesmente colocar o que foi de importante nesse momento. E você pode fazer isso para cada fase que você colocou na sua linha do tempo. Entendeu? E aí, gente, esse é o jeito... eu não gosto de dizer de jeito certo ou de jeito errado. Porque quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Vamos dizer assim, um jeito que eu acho mais prático e mais fácil, principalmente se a gente considerar que você é uma pessoa que não nasceu um escritor. Digamos que você não tem a profissão de escritor como eu. A minha profissão, eu sou jornalista de formação, eu sou escritora, eu mesma faço isso quando eu estou escrevendo as biografias dos meus clientes. Então, se isso facilita para mim, que sou uma escritora, que sou uma jornalista, eu imagino que isso vai facilitar para você também. Então, essa dica que eu tô dando, eu não digo que ela é a certa. E quando eu disse para vocês que o jeito errado de fazer é abrir o arquivo e começar a escrever ao Deus dará, que esse é o jeito errado. Vamos dizer que esse é o jeito mais difícil. Esse é o jeito que eu acho que tem mais chances de dar errado. E o jeito que eu acho que tem mais chances de dar certo é se você se preparar antes de começar a escrever. E como você vai se preparar? Simples, dando esse passo simples, que é fazendo a sua linha do tempo. Cada fase você vai colocar 10, 15 linhas no máximo, e esse vai ser o seu mapa da jornada. A linha do tempo vai ser a sua bússola, vai ser o seu norte, para quando chegar a hora de você começar a escrever, aí o que você vai fazer? Você vai lá na sua linha do tempo e você vai olhar assim, eu quero hoje, de repente você você se lembrou, você está emocionado com alguma coisa que aconteceu na sua vida, e você pode sim, na hora de escrever, decidir que você quer escrever hoje um capítulo sobre a sua adolescência, porque algo te marcou, algo te emocionou, você recebeu uma ligação de um amigo adolescente, aquilo te lembrou, você senta no computador, ou você abre o seu caderninho para escrever, e você vai escrever lá sobre a sua adolescência. Só que se você já tiver feito a sua linha do tempo, você vai lá, depois você vai dar um tique lá. Escreveu 2, 3, 5, 10 páginas sobre adolescência, você vai ticar lá na sua linha do tempo. Um X, já escreveu. E aí você vai guardar nos seus arquivos. E outra coisa que eu também recomendo muito para quem está escrevendo, para quem é iniciante, para quem não é profissional. Porque eu quero dizer para vocês que é uma coisa muito importante, que eu quero deixar isso bem claro, que eu acredito que você pode sim escrever a sua história, você pode sim ser o autor da sua biografia, né? Que aí no caso você vai escrever a sua autobiografia. Eu vou falar também rapidinho isso, que muita gente tem dúvida, o que é uma biografia, o que é uma autobiografia? É simples. Uma biografia é a história da vida de alguém.
E uma autobiografia é a sua história, a história da sua vida escrita por você. Então, por isso que é uma autobiografia. Então, essas dicas que eu tô dando aqui são para você escrever a sua autobiografia. Ah, mas digamos que você queira escrever a biografia dos seus pais. Serve também, claro que serve, né? Todas as dicas que eu vou dar aqui para vocês ao longo dessas semanas, elas servem tanto para você que quer escrever a sua autobiografia, quanto são dicas também que vão ajudar muito caso você queira se aventurar a ser o biógrafo de uma outra pessoa. Caso você queira escrever a história da vida de uma outra pessoa, tá? Olha, gente, eu realmente acredito que você pode sim escrever a sua história, mesmo que você não seja um escritor profissional como eu. E eu acredito que talvez até você sendo o seu autor, você sendo o autor da sua própria história, talvez você escreva até melhor do que uma outra pessoa que fosse escrever sobre você. Já parou para pensar nisso? E não se intimide diante da tarefa que é escrever um livro. Porque toda jornada começa com um passo. Toda jornada começa com aquele primeiro passo. E um passo atrás de outro passo, atrás de outro passo, vai te levar até o seu destino. E se o seu destino, se o seu desejo é eternizar a sua vida, é deixar o seu legado, é inspirar outras pessoas com a sua história, se esse é o seu desejo, pode contar comigo, que eu vou te ajudar, eu vou fazer o que eu puder para ajudar você a ser o autor da sua história, tá? Essa foi a nossa live de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Quero agradecer muito a presença das pessoas que vieram aqui aprender um pouquinho do que eu tenho para ensinar. E eu vou deixar aqui alguns minutinhos para quem chegou e quiser fazer alguma pergunta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só colocar aqui que eu vou responder rapidinho para vocês. E se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou até ficar também feliz, talvez eu tenha sido, né, didática, tenha explicado direitinho. E também, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem rever essa live depois, ela vai ficar gravada, e quiserem me mandar alguma pergunta, podem me mandar pelo direct. Eu vou estar do lado de vocês nessa jornada, porque eu realmente acredito que todo mundo devia escrever a sua biografia. E é uma jornada linda, é uma jornada de autoconhecimento, é um caminho maravilhoso e é isso. Então, se ninguém tiver uma pergunta, se ninguém tiver uma dúvida, se tiverem gostado, coloque aí um joinha para mim, para eu saber que vocês gostaram também. E é isso. Vou esperar aqui, olha, vou dar um minutinho aí, gente, 30 segundinhos aí, se alguém tiver alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Bastante gente, que legal, que bacana. Bom, então, considerando que não tenham dúvidas, que não ficaram com dúvidas, me sigam aqui no meu perfil. Eu vou dar muitas dicas para vocês, vem novidade muito boa por aí. E vamos terminar hoje com esse primeiro passo que você pode dar, que é tão simples, é um passinho pequeno, mas é muito importante e vai ajudar muito a vocês na hora de escrever a sua biografia, a sua, como eu expliquei, autobiografia. Então é isso aí, até breve, um grande beijo. Tem uma coisa legal que eu queria falar, eu sou muito fã do Jô Soares, né? Uma pena que ele, né, foi para os altos azuis.
E ele sempre se despedia, lembra que ele se despedia assim, beijo do gordo, né? Eu gosto de me despedir assim, beijo da Jo. Até mais!